A paz do Senhor, povo de Deus. Shalom Adonai. Seja muito bem-vindo. A aula de hoje é Ramatiologia, doutrina do pecado. Pessoal, essa aula está maravilhosa. Nós vamos aprender, à luz da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, tudo sobre a origem do pecado e sua consequência. O que é ramatiologia? O que a Bíblia diz sobre o pecado? Quais são os tipos de pecado? Existe pecadinho e pecadão ou tudo é pecado? Quais são as 7 consequências do pecado? Aonde o pecado entrou? Através de quem? Através de Lúcifer ou através de Adão? Tudo isso nós vamos ver nessa matéria maravilhosa aqui, pessoal. Ramatiologia. Seja bem-vindo. Eu sou o pastor José Saraiva, professor de teologia há mais de 23 anos em São Paulo. Estamos em 16 países, 27 estados brasileiros. E em janeiro nós teremos a nossa formatura de teologia aqui em São Paulo, capital. Tá bom? Se você tem esse livro, abre na lição 1. Hoje é a primeira aula. Esse livro tem 4 videoaulas. Se você quiser adquirir os livros, está aqui, ó. Curso básico, 20 livros. Curso básico e médio bacharel, 40 livros. Se você já fez o bacharel, quer fazer o mestrado em teologia. É um livro grande e bonito. E no final do curso você pega o seu lindo diploma, tá bom? Vamos para a aula. Antes, deixa eu mostrar aqui, ó, pessoal. Tem anel de teologia, ó. Anel de formatura de teologia. Tem anel fino e anel grosso. Tá? Ó, anel fino e anel grosso. Você que quer o seu anel, entre em contato conosco. Ramatiologia. O que significa essa palavra? Ramatiologia. O que nós vamos estudar nesse livro? Nós vamos estudar nesse livro tudo isso aqui, ó. A importância da ramatiologia, a origem do pecado, a natureza do pecado, a realidade do pecado, como a Bíblia descreve o pecado, a origem do mal, o pecado original, a extensão do pecado, as 7 consequências do pecado, vários tipos de transgressões e de transgressores, a culpa e o juízo do pecado, os gemidos causados pelo pecado, quem peca, o corpo, a alma ou o espírito, a origem da tentação, como vencer a tentação, a classificação do pecado, a queda original e a opinião dos estudiosos, o pecado e a redenção do homem. Pergunta: Adão foi salvo ou não? Eva foi salva ou não? Quer saber? Fica até o final dessa aula. Nós vamos aprender tudo, pessoal. Esse vídeo, como eu falei, 4 videoaulas. Tem muita gente que diz que Adão e Eva comeu lá no jardim foi a maçã. A Bíblia não diz que foi a maçã. A Bíblia diz que foi um fruto, tá? Por que eu apresentei isso aqui? Porque esse aqui é meu lanche da tarde, ó. Daqui a pouco eu vou lanchar ele, pessoal. Estou aqui ao vivo, para você ter certeza que eu estou ao vivo. Hoje é domingo, entendeu? Dia 19 de novembro. Amanhã é feriado. Dia 20, amanhã é dia 20, hoje é domingo. Eu estou aqui hoje no domingão. 19 de novembro, tá? Então, muita gente acha que foi a maçã. A Bíblia não fala. A origem do pecado é essa aula de hoje. Pessoal, quem come uma maçã por dia fica longe dos médicos, viu? Isso aqui tem muita vitamina. É melhor uma maçã do que um pastel. É melhor uma maçã do que uma coxinha, do que um salgado. 1000 vezes mais. Aqui é cheio de vitamina. Tem um ditado que diz: coma uma maçã por dia e fica longe dos médicos. Tá a dica aí, que eu sou professor de saúde e sou professor de finança.
Eu dou aula de ações, bolsa de valores. Se você quiser saber mais detalhes, vai lá no outro canal meu, Josiel Saraiva, lá eu dou aula de finança. Porque por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram. Romanos 5:12. O que é pecado? Como se manifesta? Como entrou o pecado no mundo? Está aqui, ó. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. 1 João 1:7. Detalhe, o sangue de Cristo é poderoso. O sangue de Cristo é poderoso para purificar o pecador e tornar ele noiva de Cristo. Agora, o sangue de Cristo não é para expulsar demônio. Jesus falou assim: em meu sangue expulsarão os demônios. Foi isso? Não. Em meu nome expulsarão os demônios. Então, na hora de expulsar um demônio, é assim, ó. Eu te expulso, te repreendo, em nome de Jesus. Sai dele. Já dizia assim: o sangue de Jesus te repreenda, Satanás. Não. O sangue de Jesus é poderoso, é igual uma fruta. A fruta tem vitamina poderosa para a saúde. Você não pode pegar o que é limpo e jogar para o imundo. O que é limpo, o que torna purificação é o sangue de Cristo. O sangue de Cristo é para a igreja, purificar a igreja. É tão certo que nós tomamos lá na ceia o cálice, o pão. O sangue de Cristo é para nos purificar. Então é errado expulsar demônio com o sangue de Cristo. O sangue de Cristo te repreenda. Não. É o nome de Jesus, tá bom? A importância da ramatiologia. O que é ramatiologia? Etimologia da palavra ramatiologia. O termo ramatiologia vem do grego e significa doutrina do pecado. Olha só. Ramatiologia vem do grego e significa doutrina do pecado. É isso aqui, ó. Ramatiologia significa doutrina do pecado. Ramatiologia. A palavra ramatiologia é da língua grega, é do grego, que significa hamatia, pecado, logia, estudo, doutrina do pecado, a palavra ramatiologia. A origem do pecado. Aonde se originou o pecado? Como se originou o pecado? Quando se originou? Por quem o pecado entrou no mundo? Por quem o pecado entrou no universo? No universo, nós sabemos que foi o pecado de Lúcifer. Na terra, foi através de Adão. Então, o primeiro pecado, o pecado original, foi Lúcifer. Quando ele quis se rebeliar contra Deus, quer ser maior que Deus, até que se achou iniquidade em ti, ali começou o pecado, meu irmão. Até que achou iniquidade em ti. O pecado na entrada do universo foi por Lúcifer, caiu. Agora, na natureza adâmica, na Terra, no planeta Terra, a entrada foi por Adão e Eva. Lá no céu era tudo puro, tudo santo, todo mundo. Deus sabia que o Satanás ia trair. E ele disse: eu subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima do trono de Deus. Me assentarei no monte da congregação, subirei às mais altas nuvens. Serei semelhante ao Altíssimo. Então, o querubins, que é o anjo, que é Lúcifer, a palavra Lúcifer é um apelido, não tem na Bíblia. Lúcifer
Não está na Bíblia. A palavra Lúcifer, do grego, é anjo de luz. Então, apelidaram ele, o anjo de luz, porque ele tinha muita luz, igual os outros anjos também têm. Mas tem muita gente que pensa que o nome Lúcifer está na Bíblia. Não está. Ok? O nome Lúcifer não está na Bíblia. O que significa pecado? Errar o alvo. Pecado no sentido religioso significa errar o alvo. Hebreus diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador de nossa fé. Quando você deixa de olhar para Jesus, você erra o alvo. O alvo é Cristo. Quando você não olha para Cristo, você erra o alvo. Lembra de Pedro? Jesus falou: Pedro, caminha sobre as águas e vem, olha para mim. Aí Pedro deixou de olhar para Cristo e olhou do lado. Afundou. A palavra pecado no sentido religioso significa errar o alvo. O alvo é Cristo. Quando você está sem Cristo, você errou o alvo, pecou. Então a palavra pecado significa errar o alvo. Nosso alvo é Cristo. Não foi Paulo que falou? O autor aos Hebreus? Olhando para Jesus, o autor e consumador de nossa fé. No dia que eu e você deixar de olhar para Cristo, você errou o alvo. O alvo é o Filho de Deus, a salvação, a santidade, a justiça, o amor, a misericórdia é Cristo. Quando você tira o olho de Cristo, você põe o olho no pecado e errou o alvo. Portanto, a palavra pecado no sentido religioso é errar o alvo. Aí, Hebreus 12 e 2. Olhando para Cristo, autor e consumador da fé. Hebreus 12 e 2. Nosso alvo é Cristo. Quando desviamos o olhar dele, erramos o alvo. A realidade do pecado, discussões, ateísmo, que é ateu? Ateísmo é sem Deus. Gnosticismo é uma filosofia grega. Determinismo, hedonismo, ciência cristã, a evolução, todas essas seitas aqui, esses pensamentos filosóficos, contraria e nega a existência do pecado. Tem seita que diz: não, o pecado não é ruim não, o pecado é bom, é gostoso. Meu irmão, o pecado pode ser gostoso, mas tem consequência. A palavra de Deus tem princípio, não pode pecar. Aquele que pecar, se não se arrepender, vai ter a condenação eterna. O grande segredo do pecador é se arrepender. Davi pecou, adulterou, mandou matar, mas se arrependeu, está no céu. O ladrão da cruz pecou, mas se arrependeu, está no céu. Maria Madalena, pecadora, se arrependeu, está no céu. O grande segredo de entrar no céu é o arrependimento dos seus pecados. Como a Bíblia descreve o pecado? Iniquidade. Todo pecado é transgressão. Tudo que é por falta de fé é pecado. O Novo Testamento ensina o pecado assim, errar o alvo, dívida, desordem, desobediência, transgressão, queda, derrota, impiedade e erro. Tudo é pecado. Então, pecadinho, pecadão. Tudo é pecado. Pecou muito, pecou pouco. Tudo é pecado, meu irmão. O cara fofoca, é pecado. Tem gente que acha que é só morte, homicida, prostituição, que é pecado. A fofoca também é. A língua grande também é pecado. É pecado ter mágoa. Tem gente que tem mágoa, é pecado. Pecado falar mal dos outros. É pecado ter inveja. É pecado cobiçar. Tem gente que nunca adulterou, mas olhou, desejou. E Jesus falou: se aquele homem olhar para uma mulher, desejar, já cometeu adultério com ela. Errar o alvo.
Dívida. Quando o homem está pecando, ele tem uma dívida com Deus. Desordem, o pecado é iniquidade. Desobediência, transgressão, o que é transgredir? Passar o limite da lei, queda, cair, derrota, impiedade, erro. Tudo isso é o nome de pecado. O que é o pecado? Meu irmão, pecado é como uma fruta. A fruta, você come ela, é muito gostosa, mas algumas frutas têm uma parte que está podre. Isso é pecado. A podridão do homem é o seu pecado. Nós temos que reconhecer o nosso pecado. Ninguém está ausente de pecar. Todo homem é pecador, diz a Bíblia. Mas só que um se arrepende e outros não se arrependem. Está lá em Romanos: todo homem seja mentiroso e Deus verdadeiro. A Bíblia diz: todos pecaram. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. A Bíblia diz: 7 vezes o justo cairá, mas Deus o levantará. Se você pecou, pede perdão, só isso. Meu irmão, o princípio da salvação é 3: confessar, abandonar e se arrepender. Você se arrependeu de coração? Sim. Você confessou? Sim. Você parou? Sim. Então, pronto, cumpriu o princípio da salvação. O princípio de ir para o inferno é o pecado. O princípio de ir para o céu é o arrependimento. O ladrão da cruz estava arrependido. Senhor, eu te reconheço como Salvador. Me perdoe, me leve, Jesus. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O homem aprontou a vida inteira, pintou, bordou, mas na hora que ele orou, intercedeu a Cristo pelo perdão, está no céu. Você pode levar uma vida de pecado a vida inteira. Se no dia da sua morte você pedir perdão, vai salvo. Como também o inverso, levou a vida inteira em santidade, mas morreu em pecado, inferno. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Olha só, provérbio: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas aquele que encobre, nunca prosperará. Então, meu irmão, não estou aqui para dizer que eu sou santo, todo homem é pecador. Porém, se você pecar, é como se fosse tropeçar. Levante e ande. Porque o cair é do homem, o permanecer caído é diabólico. Entendeu? E seja humilde. Se pecar, peça perdão. Pecou, peça perdão. Ok? É certo pedir perdão para o pastor? Sim. Para ele orar por você, te orientar, para ele jejuar por ti, para ele estar intercedendo por ti. É bíblico, a Bíblia manda confessar. Então procura o seu pastor e confessa. Ou a sua mulher. Se você pecar contra o pastor, peça perdão ao pastor. Se você pecar contra a sua mulher, você pede perdão para ela. Se você pecar contra o vizinho, você pede perdão ao vizinho. Se você roubou o teu patrão, devolve e pede perdão ao patrão. Porque tem muita gente que diz: eu briguei com o vizinho, vou pedir perdão a Deus. Não, não, não. A Bíblia diz: se o teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai lá e te conserta com ele. Eu traí minha esposa, eu vou contar só para Deus. Não, não. Conte para ela e conte para o seu pastor. Eu roubei meu patrão, vou pedir perdão ao pastor. Não, não, não. Pede perdão ao teu patrão e devolva o que roubou. Eu bati no meu pai e vou pedir perdão para minha mãe. Não, não, não. Peça perdão. Pessoal, você tem que colocar o remédio em cima da ferida. Tem muita gente que entende errado. Eu bati na minha mãe, na minha mulher, eu vou lá na igreja pedir perdão para o pastor, para o padre. Não.
Se eu bati na minha mulher, eu tenho que ir lá pedir perdão a ela. Se eu bati na minha mãe, eu tenho que pedir perdão a ela. Tem muita gente que confunde, pensa que o pastor é o santo perdoador. Não. O pastor, ele vai orar, ele vai te orientar. É igual o médico. O médico não vai te curar de câncer, ele vai te orientar. Você chega para o médico e fala, médico, eu tenho um câncer. Ele não vai te curar. O pastor não cura ninguém, não perdoa ninguém. O médico vai te receitar uma saúde natural, você vai usar isso, usar aquilo, fazer exercício. O médico vai te receitar, mas se você não usar a receita, vai continuar com câncer. É a mesma coisa do pastor. O pastor é como um médico, você vai consultar o pastor, vai confessar o teu pecado, ele vai te orientar o que você deve fazer. Vai lá, pede perdão ao teu filho, que você bateu nele, tua mulher. Vai lá e pede perdão ao teu patrão, que você roubou ele. Ele vai te receitar, entendeu? O pastor não tem o poder de perdoar. O poder de perdoar está em Deus e na pessoa ofendida. Por exemplo, você bateu no vizinho e pede perdão para o pastor, não tem nada a ver. Você tem que ir lá no teu vizinho. Ô vizinho, aquele dia eu estava nervoso, te bati, peço perdão em nome de Jesus. Se ele dizer está perdoado, está perdoado. E se ele dizer não está perdoado, você fez a tua parte. Entendeu? O perdão está no ofendido e em Deus. Agora o pastor é bom? Não, nem todo pecado o pastor deve saber, meu irmão. Por exemplo, você brigou com tua mulher em casa, pede perdão ali, se conserta, vai ficar levando problema para o pastor. Entendeu? Você roubou o teu patrão, não precisa nem falar para o pastor. Vai lá no teu patrão, peço perdão, eu levei embora esse dinheiro, essa peça, peço perdão. Pronto, nem tudo se leva para o pastor. Tem gente que masturba, fala para o pastor. Briga com a mulher, fala para o pastor. Tudo é pastor, tudo é pastor. Não. O pastor é quando um negócio é muito grave. Lembra de Moisés? As pessoas só levavam Moisés um negócio muito grave. Quando é muito grave, se leva ao pastor. Por exemplo, se está com dor de cabeça, você não vai no médico. Se está com gripe, você não vai no médico. É coisa pequena. Então, tem coisas que você resolve entre você e Deus. Você se masturbou, peça perdão, dobre o joelho na tua casa e Deus te perdoa. A não ser que for um vício, está viciado. Aí você precisa de uma ajuda de um pastor, de um psicólogo, de um médico. Entendeu? Tem muita gente viciada em pornografia. Então, ele tem que pedir perdão a Deus. Ele tem que buscar um psicólogo, buscar a ajuda de um pastor. Se está viciado, meu irmão, aí tem que chamar o pastor, ou o médico, ou um psicólogo. Entendeu? Não adianta só pedir perdão para Deus. Deus perdoa, você volta. Deus perdoa, você volta para a lama de novo. Tá? Então entenda muito bem. Não é todo pecado que você tem que levar ao pastor. Pecado grave você leva ao pastor. E principalmente se você falou mal dele, falou mal do pastor. Ah, meu irmão, não adianta você pedir perdão para tua mulher, para teu pai, para a esposa do pastor. Você tem que pedir perdão é para ele. Você tem que pedir perdão para quem ofendeu. Você tem que colocar remédio em cima da ferida. Não adianta que aqui está ferido eu colocar remédio aqui ou aqui. Você tem que colocar remédio aonde você está ferido. Aonde você feriu a pessoa, vai lá e cura com perdão. Pedir perdão é obrigação. Perdoar é um dever. Ah, mas o meu amigo me traiu, eu tenho que perdoar? Perdoe 70 vezes 7 por dia, 490 vezes. Só que você não é obrigado a andar novamente com a pessoa. Comigo é assim, me traiu a minha confiança, eu perdoo. Perdoa, pastor, está perdoado. Só que procura o teu caminho que eu procuro o meu. Lembra de Abraão? Ló, procura a direita que eu vou para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Uma pessoa que peca contra mim é a mesma forma. Está perdoado, meu irmão. Mas eu não quero mais andar com você. Ou tem caso que dá para andar. Isso aí depende da gravidade, né? Por exemplo, falou mal de mim, roubou. Está perdoado, só que caminho no caminho dele. Eu não sou obrigado.
Pessoal, a Bíblia não obriga você a andar novamente com a pessoa que te ofendeu. Não. A Bíblia recomenda pedir perdão e perdoar. Agora, andar junto é tua opção. Cabe você ou não. A Bíblia não diz, você tem que andar junto com a pessoa que você perdoou. Não. Você pode perdoar e mandar ela procurar a vida dela, o caminho dela, tá bom? Então, essa é a aula de hoje. Ramatiologia, doutrina do pecado. Tudo bem, pessoal? Quem quiser o seu anel, como no começo eu falei, anel de teologia, anel fino e anel grosso. Quem quiser os livros de teologia, tá bom? Lembrando, meus alunos, que em janeiro terá uma grande formatura de teologia. Será no dia 27 de janeiro, o último sábado do mês de janeiro. Sábado à noite, aqui em São Paulo, capital. Você que é do Brasil, está convidado. Você que é de outros países, se quiser vir, seja bem-vindo, está convidado. Eu preciso pegar o nome de vocês até o dia 30 de dezembro, tá? Eu preciso medir a beca, se é pequena, média, grande. Eu preciso colocar o teu nome na lista. Nós estamos, hoje é 19 de novembro. Nós estamos em novembro e dezembro e janeiro, 3 meses. Só que com 2 meses agora, eu já quero pegar o nome das pessoas que vão se formar em teologia, básico, médio, bacharel, vai alugar uma beca, vai fazer recepção, tem um valor de custo para vocês pagarem, tá bom? Dia 27 de janeiro, vocês precisam dar o nome para mim até o dia 30 de dezembro, tá bom? Eu vou te entregar pessoalmente o diploma, pessoal, ó. Vai ser eu que vou te entregar esse diploma aqui, ó. Tá bom? Agora eu vou mostrar aqui, ó. Aqui é os livros de teologia. Aí é meu escritório. Aqui eu sempre mostro. É a escola de teologia. Quando você for vir aqui, você toca aqui o interfone, ó. Aqui é os livros. Nós estamos entrando aqui, ó, nesse livro, Ramatiologia. Depois vai ser esse. Pessoal, quem quiser abrir um núcleo de teologia na sua igreja, eu mando esses livros pelo correio e você dá aula na sua igreja. Todo mês os alunos estudam um livro. Aí janeiro estuda esse, fevereiro esse, março, abril, maio, junho. Todo mês eu mando um livro. Você que já se formou, abra um núcleo teológico na sua igreja. Eu mando esses livros aqui para sua casa. Quem quiser abrir um núcleo, fazer um curso ou a formatura, me chama nesse WhatsApp aqui, ó. Tá bom? Se inscreva no canal.